A paz. Bom dia, irmãos. Gostoso estar aqui. Nós éramos em 3 irmãos, né? A Mara, eu e o Kelso. A melhor parte foi para Jesus. Então, até que Jesus nos transforme, Ele não vai nos chamar, né, Kelso? Tem algumas pessoas que não me conhecem, então eu sou obrigada a falar um pouquinho da minha história. Falei ontem, vou repetir de uma maneira muito sucinta. Em 2015, eu recebi um diagnóstico de câncer, né? Foi no fígado, depois acabou descobrindo que o primário era no seio e tinha metástase na coluna, no fêmur, aqui no começo do quadril, e fui tratando disso, né? Com químio, quando aumentava um pouquinho o tumor da vértebra, a rádio, porque não podia encostar esse tumor na medula, porque me tornaria paralítica ou tetraplégica ou qualquer coisa assim. Então, em 4 momentos diferentes, esses tumores aumentaram e eu fiz radioterapia. Químio, eu faço há 11 anos. Há 11 anos, agora dia 26, agora em abril de 2026, fez 11 anos que eu estou nesse tratamento. Fiz esse tratamento durante 10 anos e meio em Barretos, e indo e voltando de Barretos, e até que agora, 6 meses para cá, eu fui para Bebedouro e eu comecei o mesmo tratamento na Unimed. E depois da morte da minha irmã, alguns tumores aumentaram. Então, tivemos que mudar o protocolo. Para quem sabe, né? O que é protocolo? Mudança de medicação. Toda uma adaptação do organismo a uma nova medicação. Aí, aconteceu... Isso eu acho que vocês merecem ouvir. Aconteceu uma queda. Eu tinha câncer no fêmur, aqui, e ele quebrou e eu caí. Aí eu caí, é uma coisa interessante isso, ontem eu não falei isso. Quebrou e eu quebrei esse fêmur na minha cozinha, a minha casa é grande, e eu não estava com o celular estava em cima da mesa, não tinha como eu pegar. E eu fui me arrastando até o quarto. Agarrei o cochoado que estava ali na cama, joguei ali no tapete e passei a noite ali no tapete. Uma coisa muito interessante, eu sou uma pessoa muito ruim para dormir. Pensa numa pessoa ruim para dormir. A cabeça não desliga, a cabeça trabalha. E eu dormi. Daí as pessoas falam assim, mas com toda aquela dor, porque a coxa estava bem grossa, porque estava tendo, sei lá como é que fala, derramamento de sangue dentro da coxa, né? Não era fratura exposta, então foi aglomerando o sangue na coxa, e conforme eu me movimentava para lá e para cá, eu sentia o osso mexer, fazer assim, e eu fui me arrastando e dormi a noite toda. Daí teve uma hora da noite que eu acordei, eu acredito que era 5h30, porque os passarinhos estavam começando a se mexer. Aí eu falei, não, ainda os passarinhos estão acordando, deixa eu dormir mais. E eu não sou uma pessoa de dormir. Eu não sou. Aquela dormida minha, até a funcionária chegar às 8h30 da manhã, foi... Olha, gente, foi algo divino. Não é possível. A pessoa que tem tanta dificuldade de dormir num tapete, dormir das 11 horas da noite até no outro dia 8h30. Eu acordei a hora que a funcionária chegou, que estava toda a porta aberta,
e foi no quarto, daí chamou o SAMU e tal, e tal. Bom, fui para a cirurgia. Fui para a cirurgia, colocou uma prótese, não é prótese não, um ferro dentro do fêmur, não sei como chama isso. Haste, pôs uma haste dentro do fêmur, começou a reabilitação, insuportável a dor, fisioterapia insuportável e tal. Chegou o dia, que é aí que eu quero chegar com vocês. Chegou o dia de eu dar o primeiro passo. E eu não conseguia dar o primeiro passo. Então você pega-se no ombro da fisioterapeuta, ela vai afastando e você vai andando, tá? Mas eu não conseguia dar o primeiro passo, porque eu ficava olhando para o meu pé, e o meu pé travou. O meu pé travou, eu não conseguia dar o primeiro passo. Como é que chama? Cinesiofobia, medo de andar, né? Então, ela dava o primeiro passo, e eu comecei ali a chorar. Cris, eu não consigo dar o primeiro passo. Eu tenho medo de cair. Eu estou com medo de cair. E aí o Espírito falou para mim, veio esse versículo, essa é a importância de você ler muito a Bíblia, porque a hora que Deus quer te consolar com algo, tem que pular de dentro da tua cabeça alguma parte da palavra para te encorajar. Se eu não tivesse hábito de ler a Bíblia, esse versículo não teria vindo na minha mente. Aí, eu estava ali, e o Espírito falou para mim, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, do Senhor que fez os céus e a terra. Aí eu olhei para os montes, olhei para cima, parei de olhar para os pés, parei de olhar para as águas. Lembra Pedro, quando afundou, olhou para as águas. Olhei para cima e fui. Ela falou assim, não, Denise, calma, vamos descansar. Não, agora eu quero andar. E andei, gente, dei uma voltona na casa, com ela assim, eu segurando no ombro dela, tal e tal. E foi reabilitando, e aí eu já deixei a cadeira de roda, porque eu estava na cadeira de roda, e eu estava de fralda, aí foi para o andador, foi para a muleta. Se você precisar, eu tenho lá em casa, tá? Que eu não vou usar mais, né? Então, numa dessas, né? Voltou a quimioterapia, e numa dessas, a quimioterapia me deixou muito tonta, porque era o começo de um protocolo. Eu levantei à noite não, era umas 6 horas da manhã, e eu estava muito zonza, essa quimio me deixou muito zonza, e eu tropecei numa cadeira, bati os olhos na ponta de uma poltrona, o meu olho ficou desse tamanho, de roxo, e eu fiquei muito feliz de não ter marido, porque senão os outros iam falar que eu tinha apanhado dele e ia dar Maria da Penha. Mas não foi, foi a queda da químio. E aqui estamos, sem olho roxo, sem muleta, e estamos indo. Glória a Deus. E fiquei pensando, né? Pensando todas as palavras que passam pela mente da gente quando você é convidado a ministrar. E Deus colocou em mim uma palavra que ela é muito usual dentro do consultório, que é conhecendo o seu coração. Então, você só sabe que Deus não é a sua primícia quando você se conhece. E eu quero falar um pouquinho sobre o lugar mais profundo que você tem e que você não sabe quem você é. Eu vou te fazer uma pergunta, não quero que você responda.
Você se casaria com você? A pessoa que falou que eu me casaria comigo é porque não se conhece. Gente, isso é insuportável. Você é insuportável. Se você desse liberdade para o seu marido, para a sua esposa dizer o que ela pensa de você, eu não sei não. Eu não sei não, se não sairia umas facadas. Porque, como assim você pensa isso de mim? Eu penso, mas eu te amo. Eu continuo escolhendo viver com você. Mas você é muito difícil. Mas como eu sou difícil, eu trago dinheiro para casa. Eu sustento essa casa. E daí? Você não me respeita. Você me trata como qualquer coisa. Você fala comigo na frente dos outros como se eu fosse nada. Você me humilha. Será que você tem noção de quem você é? Hoje, a oração que nós vamos fazer é: Senhor, coloca o meu coração na minha mão. Me coloca do lado de fora de mim, para que eu possa me ver. Eu vou falar para você, não tem coisa mais difícil que isso. Um dia, foi engraçado isso. A minha fama em bebedouro é que eu sou grossa. Não é nem que eu sou firme, que eu sou grossa. Então me procurou uma menina de uns 35 anos e tal e tal. E eu estou atendendo muito pouco paciente novo. Mas vamos lá. Aí ela chegou na primeira consulta. Eu falei para ela: você sabe quem eu sou? Ela falou: sei, todo mundo me falou que você é muito grossa. Então tá bom. Então vamos lá. Você pergunta, né, entre parênteses, por que você é muito grossa? Não, eu falo que você tem que ouvir. Porque você tem que entender que se eu te adular, você não vai mudar. Se você não mudar, os teus problemas vão continuar o mesmo. Fecha parênteses. Aí, e foi uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Aí ela falou assim: por que você nunca foi grossa comigo? Depois de 3, 4 sessões. Eu falei: se eu for, você não aguenta. Pois eu quero te desafiar, ela falou. Eu quero saber o que você pensa de mim. Você tem certeza? Tenho. Eu tenho certeza. Daí eu falei para ela assim: você é uma menina, um pobre mimado. Sabe o que é pobre mimado? É pior que rico mimado. Pobre mimado é pior que rico mimado. Eu falei: você é uma pobre mimada, filha única, em que os pais morreram de trabalhar para te dar uma coisa melhor, e você acha que é uma princesa encantada. E que merece o marido dos outros sonhos. Né? E eu conheço o marido dela, já tinha tido sessão com o marido dela é excelente. Só não é um príncipe encantado, e ela tinha a ilusão que ela era a princesa encantada. E falei tudo que eu via nela. O horário dela é segunda-feira. Não falei nada durante a semana, eu não confirmo o paciente. Tá. Na segunda-feira tocou a campainha. A hora que eu abri o portão, ela falou assim: você achou que eu não voltava mais, né? Eu dei tanta risada. Eu falei: eu tinha certeza que você não voltava mais. Eu vou te surpreender. Ela falou: eu vou te surpreender. Eu vou amadurecer. Eu vou virar a mulher que eu devo ser. Gente do céu, eu aplaudo de pé. Uma menina de... não tem 35 anos, lindíssima. Admitir isso e querer ouvir isso. E é isso que eu te pergunto. Será que você quer ouvir isso? Será que você tem coragem de perguntar para uma pessoa assim? Eu até sei a resposta. Se o teu marido perguntar assim para você: ô bem, o que você acha de mim? Você vai falar assim: não, você é bonzinho. Você é bonzinho. Né? E você vai perguntar para o marido, ele vai falar assim: não, você fala um pouco demais, mas é bom porque você alegra o ambiente.
Pronto, trocou elogio, a gente vive mais 10 anos junto. Né? Mas não é verdade. Não é verdade. O que eu tenho para falar para você é essa primícia, que é o que está falando. A primícia é você dar o melhor de você para Deus. Pronto, já esqueci o negócio de novo. Aí. Ah lá. Aqui está falando quando a alma revela o que o exterior não mostra. As pessoas não sabem mais quem são. Por quê? Porque você vive de like. Você vive de rede social. Eu estava contando ontem que eu estava num hotel, fui passar um fim de semana no hotel com a minha filha, com o meu genro, com a minha neta. E aí estava um casal ali na piscina e eu estava sozinha nessa piscina. Estava ali bordando nas poltronas. E a moça e o moço batendo boca. O moço batendo boca, não. A moça. Homem não bate boca. É a moça batendo boca. Então, e a moça falando que o que eu ganho, eu não preciso de você, e porque eu tinha o cabelo, eu alisava meu cabelo, agora eu assumi meu cabelo cacheado, porque eu sou mais eu, não sei o quê. E o marido falando assim: cuidado, você está falando muito de divórcio. Não, porque não sei o quê, não sei o quê. Daí ele falou assim: eu vou para o quarto. Ela falou: espera um pouquinho só, vamos tirar uma selfie. Os dois rindo. A vida de celular é mentira. Gente, você sabe por que a gente não sabe quem a gente é? Porque a gente se camufla. Eu nem acho que a gente não quer enxergar quem a gente é. Eu acho que é uma defesa, sim, mas eu não acho que esse é o motivo principal. Eu acho que o motivo principal é que a gente constrói um eu aceitável. Então, se eu sou a marca da bolsa que eu estou levando, eu sou as curtidas que eu tenho, eu sou o quanto as pessoas me abraçam, as pessoas me aprovam. Não, vamos lá. Quem você é? Tentamos resolver a vida na superfície, enquanto a raiz continua intacta. O que é a superfície? É o que nós estamos falando. Superfície, os likes, as fotos, o quanto a minha família é perfeita. Você já viu alguma foto no Instagram de gente brigando no dia a dia? No dia a dia? Não tem. Não tem. Famílias maravilhosas e eu sem família. Maridos maravilhosos e o meu marido aqui que não conversa comigo. Então, nós vemos que a raiz continua intacta, porque a gente não quer se enxergar. Agora, dentro disso, eu queria puxar algo para te falar sobre tristeza e infelicidade. Então, nós estamos entrando agora naquilo que é a essência das primícias. É Jesus no lugar que ele deveria estar. O que é tristeza? Tristeza é algo momentâneo que eu vivo, e que a perda de alguém, a perda de um emprego, uma tristeza por causa de uma discussão. O que é infelicidade? É um estado de alma. Você vê assim, o Kelso sempre pergunta, quem está feliz?
Quem está feliz? A pergunta é: quem é feliz? Sabe por quê? Você está vendo a minha história. Não é uma história de infelicidade, é uma história de tristezas. Perdas, perda de movimento, perda da minha irmã, perdas. Tá? Perdas. Em cada perda, você tem um processo de tristeza, mas que você não é infeliz. Por quê? Qual que é a grande diferença disso? E para mim, isso é a essência do Evangelho. O estado de alma tem que continuar intacto. Por quê? Bom, porque Cristo vive em você, ou não vive. Então, se nós vermos o seu alimento, qual que é o seu alimento? Então vamos pensar assim, sobre infelicidade. Deixa eu só mudar aqui, que eu quero falar sobre esse versículo depois. Esse trem aqui faz tudo errado. Vamos fazer o seguinte, eu não vou mais olhar para esse trem. Eu me atrapalho, deixa eu sozinha. Não adianta aquilo, apaga isso aí, por favor. Deixa sem nada. Eu me atrapalho, não adianta. O meu raciocínio ele é interrompido quando passa, assim é melhor. Vamos lá. Eu estou falando sobre infelicidade e sobre tristeza. Primeira coisa que você tem que fazer é diferenciar isso dentro de você. Você está triste ou infeliz? Tá. Eu estou infeliz porque esse homem que eu casei. Não. A fonte da felicidade não é o homem que eu casei. A fonte da felicidade não são filhos. A fonte da felicidade não é dinheiro. A fonte da felicidade está naquilo que você alimenta. Para que você dá mais comida? Se você der mais comida para aquilo que é externo, se você der mais confiança para o marido do que para Deus, se você der mais confiança para os filhos do que para Deus, e daí você fala assim, o que quer dizer dar confiança para Deus? É o que você coloca dentro do teu coração. Como você é alimentado? Vamos lá. Tem aqui no celular, tem o extrato do quanto tempo você ficou em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa, né? Instagram, WhatsApp, vamos pensar aplicativos, Netflix, etc, etc e tal. Então, 8 horas você passa dormindo. Às 8 horas, vamos pensar que você passa trabalhando mesmo, em que você não olha para o celular, o que não é verdade. Né? O celular vai ficar escondido ali no meio da perna, a hora que o chefe passa, você dá uma olhadinha. Então vamos pensar nessa olhadinha que você dá. Essa olhadinha que você dá escondido no celular, a hora que você vai no banheiro, é para ouvir um salmo? É para ouvir uma palavra, uma pregação? Não. É para dar uma folhada no Instagram. Ou então jogar a conversa fora no WhatsApp. O que você alimenta? Aí a pessoa fala assim, nossa, eu estou tão infeliz. Por quê? Porque ela se alimenta de coisas de marca, imagens de Instagram, Facebook, TikTok, roupa, sapato, bolsa. É exatamente isso que leva você a se conhecer. Quem é você? Quem é você? Eu sou um cara infeliz, solitário. Gente, eu estou sozinha fazem 23 anos.
Outro dia uma pessoa falou assim para mim: nossa, Denise, como você está conservada. Eu falei: eu não tenho marido? Então, você pensa assim, pensa comigo, eu quero que você pense junto comigo. Como que você passa as 8 horas que resta do teu dia? 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, vamos colocar assim. As outras 8 horas, como você gasta isso? Esse é o teu interior. Daí você fala assim: eu estou tão infeliz, eu queria tanto mudar para a praia, eu queria tanto comprar uma... Gente, não funciona assim. Não funciona assim. E eu vou falar para você, eu sou prova viva disso. Por quê? Porque a infelicidade não tem a ver com o estado externo, tem a ver com o estado interno. Se você preenche a sua vida com aquilo que é externo, você sempre vai estar infeliz. Eu quero que, de tudo que eu falei, se você guardar isso, eu já fico feliz. Se você se alimentar daquilo que é externo, você vai ser infeliz. É assim que funciona. Daí você fala assim: Denise, mas você ficou o dia inteiro lendo a Bíblia? Não, eu trabalho demais. Mas e aí? Eu fico o dia inteiro em estado de oração. Aí vem um paciente, fala um negócio, eu penso assim: Senhor, eu não sei o que responder para essa pessoa. Me dá aqui uma palavra. De repente, gente, Deus ilumina a minha mente e eu começo a falar com a pessoa que eu não sei repetir aquilo. Eu não sei repetir aquilo. Por quê? Porque foi inspiração do Espírito Santo. Então, essa ligação são as primícias. O que é primícia? É você não deslogar. Estou certa essa palavra? Não deslogar. Senhor, tem misericórdia. Quando eu estava ali, eu pedi até para a menina me trazer um café. Eu estava tonta, né? Eu ando mais tonta do que eu já era. Não está fácil. Então, Espírito Santo, me enche do teu poder. E aí entra uma coisa linda que eu fiquei sabendo, não faz tempo. O que é esse poder? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é assim que fala? Gente, olha o que é poder de Deus, que a gente acha que é uma coisa sobrenatural, um raio que vem do céu. Poder de Deus na nossa vida é a ação de Deus sustentando, transformando, fortalecendo e guiando a pessoa além das próprias limitações humanas. Então vamos pensar. Você precisa de poder, né? Ontem a Patrícia me mandou de presente, é um nome árabe, é um creme de coalhada com quibe dentro. É assim, no céu vai ser servido isso. É muito bom. Aí você come aquilo e você vê, eu não identifico, tá? Pelo meu paladar. As coisas exóticas que tem nessa receita é um sabor não definido de coisas que a gente come com o tempero do Brasil. Aí, a hora que ela está fazendo, que o trem pode desandar, o quibe pode desmanchar no meio daquele caldo. São quibes pequenininhos dentro de um caldo de coalhada salgada. É muito bom. Ela precisa do poder de Deus para executar isso. Você é profissional, você precisa do poder de Deus para executar o teu trabalho. Não é o meu trabalho de psicóloga que eu preciso do poder de Deus.
é uma pessoa que faz artesanato, ela precisa do poder de Deus. Alguém que cozinha, alguém que costura, alguém que prega, alguém que escreve, alguém que cria, faz as invenções, um arquiteto. Gente, nós precisamos do poder de Deus. Daí você fala assim, como eu faço para ter o poder de Deus? São as primícias. É quando o dia todo você está plugado. Senhor, eu acordo muitas vezes, gente, na maioria dos dias, tá? Se o ano tem 365 dias, pelo menos 300 dias eu acordo sem querer sair da cama porque eu estou com dor. E aí eu clamo pelo poder de Deus. Senhor, me ajuda, porque eu tenho câncer nos ossos, os ossos doem pra caramba. Senhor, me dá do teu poder para eu levantar da cama? Não, mas eu não quero, o meu corpo não quer, a minha emoção não quer, mas a razão manda, vai nessa tua força, mas eu não tenho força nenhuma, então vai na minha. Então vamos lá, eu levanto, eu tomo café, normalmente eu tomo café de pijama, como queijo, e depois vou me arrumar, aí vou para o consultório, e ali no consultório, muitas vezes eu fico 8, 9 horas, não todos os dias, mas vamos ver um dia pelo outro, eu trabalho 6 horas todos os dias, porque tem dia que tem oncologista, tem dia que tem quimioterapia, tal, e vai, daqui a pouco eu estou morrendo. Gente, não tem profissão mais divertida do que ser psicólogo, porque você ri da desgraça dos outros. A gente não consegue rir da gente, mas gente, aí vem a outra lá que casou a segunda vez, reclamar do marido. Uai, mas falei para você não casar. Uai, o que você está reclamando? Falei. Então, a minha profissão é muito divertida, eu dou muita risada, e às vezes choro, mas eu mais rio do que choro. Aí, a pessoa, você fala com a pessoa, você só não chama ela de santa. Ela chora, ela fala assim, além de tudo, ainda tem que pagar por isso. Tem. E aí você vai vendo a pessoa transformar, você vai vendo a pessoa virar gente. Você vai vendo a pessoa se sustentar em cima da própria perna. O que é uma pessoa madura? É aquela que se sustenta na própria perna. Tá? Eu dou conta. Por quê? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o poder de Deus, sempre é o poder de Deus. Gente, quem me conhece sabe que eu de religiosa não tenho nada. Nada de religiosidade. E o que muitas vezes a gente vê, a pessoa aprende um formato de evangeliquez. Como se portar na igreja. Tá? E olha, você fala, nossa, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Não. Sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Então, por exemplo, hoje eu pergunto para você, se você examinar o seu coração, do que você precisa se arrepender? Porque, gente, existe uma diferença entre, hoje a psicologia não pode chamar nada de pecado, tá? Então tudo é fraqueza. Ah, ele tem uma fraqueza em relação à mulher. Ah, ele tem uma fraqueza em relação a... Ah, não, é o temperamento dele mesmo, que é explosivo, que o manipulador, agressivo. Não, é o jeito dele mesmo. A minha mãe diz que o maior milagre que ela viu que
Deus fez não foi abrir o mar, foi eu me converter. Todo mundo tem 2 temperamentos, o primeiro e o segundo. O meu primeiro é colérico, o segundo é colérico. Igual do Leandro, né, Leandro? Então, aí você fala assim, como foi essa conversão? Não se preocupe, não foi nada espetacular. Foi som do meu coração. Som do meu coração. Me ajuda a contar até 10 em tal situação. Me ajuda a contar até 20. Você sabe qual foi a melhor escola que Deus me deu? Hoje eu entendo. Por que Deus me deixou 10 anos e meio em Barretos, numa sala de espera, em que eu ficava 6 horas numa sala de espera, às vezes, quando eu comecei a químio era de 6 horas e meia. Então eu cheguei a sair de lá meia-noite. Agora no final, as químios eram menores. Químio de 1 hora. Eu ficava numa sala de espera 6, 7 horas. Uma consulta dura 10, 15 minutos. Eu ficava numa sala de espera 5, 6 horas. SUS, um hospital excelente, com 3.000 pessoas na tua frente. Você vai esperar. Você vai esperar. Daí, a pessoa fica assim, né? Mas por que Deus está fazendo isso comigo? Aí é que eu quero que você aprenda o pulo do gato. Por que Deus está permitindo determinada coisa? Gente, não existe nada em vão. Vamos pensar a nora que Deus te deu, ou a sogra. O que Deus está querendo te ensinar? Eu entendi que a única maneira de eu aprender paciência seria num tratamento, num hospital público. Por quê? Porque eu tinha que ficar lá, não tinha na Unimed Bebedouro. Entre eu viajar para Ribeirão e para Barretos, mais fácil é Barretos, uma linha reta. Fiz o tratamento em Barretos, 10 anos e meio. Por quê? Aí é duro falar para você. Deus tentou me ensinar paciência a vida inteira. Eu tive 2 casamentos. Aquilo que eu posso tirar da minha vida, eu sou colérica. Aquilo que eu posso tirar da minha vida, eu tiro. Por que Deus permitiu eu ficar 10 anos e meio num hospital? Porque eu não poderia tirar isso da minha vida. E eu entendi que ali era a escola. É a escola que eu precisava ir. Porque eu não poderia virar e falar assim, deixa para lá, não quero mais isso. Não. Deixar para lá significava eu abraçar, eu rejeitar o tratamento que Deus estava me dando. E eu não poderia. Eu não poderia fazer isso. Rejeitar. Agora aí eu fui lá para a Unimed Bebedouro. Eu fui fazer ressonância um dia antes de vir para cá. Gente, eu não estou falando do hospital. Eu estou falando de tempo que a gente fica lá e o número de pessoas que tem. Eu saí do calabouço e eu fui para um palácio. Por quê? Você chega lá, a ressonância está marcada 10 horas. No máximo 10h20 você está na máquina. Aí eles falam assim, aquele barulho da ressonância, blim, blim, blim. Eles falam assim, escolhe a música que você quer ouvir. Eu falei, instrumental gospel. Aí põe um fone no teu ouvido, que é um som um pouco mais alto do que os blém, blém, blém. Aí em cima é uma paisagem como se você tivesse deitado embaixo de uma árvore florida. Eu achei que eu tinha ido para o céu. Mas era ressonância.
Então, voltando para você, voltando para dentro do seu coração. Quem é você? O que é primícia na sua vida? A pergunta que fica mais forte é assim: você é infeliz? Porque não é estar infeliz. Ou você está triste, ou você é infeliz. Não existe eu estou infeliz. Eu nunca estou infeliz. Eu estou triste. Então a pergunta é: você é feliz? E você pode ser feliz e estar triste. Aí, a gente, hoje, né, a doença do mundo está sendo a ansiedade. E aí, a gente chama, dá um calmantezinho para a pessoa, mas não rotula. O que é ansiedade? É falta de fé. Aí você fala assim: tem hora que você fica ansiosa em relação ao seu tratamento? Tem. É pouco. Mas quando a médica fala assim: Denise, nós precisamos repetir esses exames, que nem foi o último exame, que eu quero saber se essas tonturas suas, se o câncer chegou na cabeça. Aí você fica preocupada. Se você está zoada, eu pergunto para meus pacientes que são mais antigos, se eu estou zoró, né? Fala para mim, como é que é? Você está achando que eu estou perdendo? E eles falam: não, você está normal. Você está como você sempre foi, estranha. Ah, então tá bom. Se eu estou estranha é porque está tudo bem. Então, você fica ansiosa? Fico. Aí, foi uma coisa muito interessante, e eu estava preocupada com esses exames, porque uma alteração num exame desse, né? Eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar. Se tirar o trabalho de mim, tá certo que eu sei bordar, mas não dá para preencher um dia inteiro de bordado. Aí você fica assim: Senhor, o que vai ser? Aí a minha filha falou que ela acordou de manhã e o Espírito Santo falou com ela assim: fala para sua mãe, desde quando um exame determinou o estado dela? Verdade. Gente, se vocês verem o meu exame, vocês já põem eu num caixão, lacra e leva embora. Está tudo danado aqui dentro. Tudo. Você sente alguma coisa? Sinto dor. Toma remédio? Pouco. Pouco remédio de dor. E como você vai levando a vida? De uma maneira racional, não emocional. Então, para finalizar, essa pergunta, ela é muito complexa. Você leva a sua vida no racional ou no emocional? O que eu quero dizer com isso? O que é ser uma pessoa racional? Vamos pensar todos os problemas que você tem acesso para resolver. Gente, não vai sobrar problema, porque você não pode resolver. Eu acho que eu estava conversando isso com a Jardine. Falei assim: a faxineira ia sábado. Então eu ia chegar em casa, a casa estava limpa. O máximo que pode acontecer, ela falar que não vai. E aí? Qual que é o problema? Ela não vai. Outro dia ela vai. Qual que é o problema? Então tá, aí você fica nervoso. Onde já se viu uma irresponsabilidade? Como é que a pessoa pode ser assim? Primeiro, as pessoas têm debilidade como você. Segundo, qual é o problema da faxineira não ir? Aí eu quero que você enumere quais problemas você tem. Gente, olha só, como que dá para ser uma pessoa leve sendo eu? Eu não tenho marido, eu não tenho filhos que me dão problema, eu não tenho problema. O câncer não é problema meu, eu não posso fazer nada por ele. Aquilo que você não pode fazer nada por,
não é problema seu. Pensa na tua cabeça, é isso que você tem que pensar. O que você pode fazer por tal coisa? Não, nada. Então não é problema seu. Não é problema seu. Eu estou com uma paciente que ela está gravidinha, deu alguma alteração, e ela estava muito angustiada. Eu falei, o que você pode fazer por isso? Pedir para Deus. Só. Entrega. Se você for ver, né? O que você pode fazer pelas situações? Na maioria das vezes, nada. Senhor, eu não aguento essa esposa que não sei o quê. O que você pode fazer por ela? Ora, eu vou falar um negócio para vocês. Um negócio bom. Nada funciona mais que oração. Nada. Não fica falando na cabeça de filho, não, gente. Você vai perder o filho. Nossa, não fica dando conselho, para. A não ser que ele peça. Ora por ele. Senhor, esse filho é mais seu que o meu. O que eu falo para Deus é o seguinte: a minha saúde é mais importante para o Senhor que para mim. Porque para mim eu vou deitar em berço esplêndido. Para o Senhor eu deixo de frutificar. Então não é problema meu. E quem me conhece sabe que eu vivo assim. Nada é problema meu. O que era problema meu? Ontem, ir em Monte Sião comprar blusinha. Pena que o Kelso estava esperando e não deu para a gente comprar tudo que queria, né, Jardine? Nós ficamos preocupados com ele. Fizemos ele almoçar 3h30. Então, será que você tem problema? Será que se você criar esse vínculo, esse hábito com Deus, de dar o melhor seu para Ele. O que é dar o melhor? É dar tudo. O que é dar o melhor? É reter apenas aquilo que você pode fazer, ou seja, a sua parte. Vocês lembram quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, que o Moisés falou assim: Senhor, o que eu faço agora? Deus falou para ele assim: marche. Qual que era a parte dele? Marchar. E eu vou falar para vocês, gente, 11 anos de câncer. Se você não aprende isso, você morre logo. Você morre cedo. Não que eu tenha algum problema com a morte, mas você levar uma doença nas costas é complicado, porque você fica palpando, procurando caroço, onde tem mais um caroço. Você fica refém de exame de sangue. Você fica refém de resultado de ressonância. Então, eu acho que o grande segredo disso tudo é eu olhar o que eu tenho, não o que falta. O segredo de tudo é eu olhar o que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho 2 pernas para andar, eu tenho uma casa para voltar, eu tenho quimioterapia para fazer, uma coisa caríssima que eu ganho. O que eu tenho? Eu tenho uma mãe que, com os 93 anos dela, a fisioterapeuta fala que ela faz os exercícios melhor que eu. Eu tenho a Jardine, o Kelso, eu tenho sobrinhos, eu tenho meu cunhado, eu tenho minhas filhas que são uma bênção. Gente, eu não poderia ter mais. Aquilo que eu não tenho, que é saúde,
eu tenho em vida. É melhor você ter vida que saúde. Deus me deu vida. A doença não é problema meu. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar por ela. Quem foi edificado? Eu tenho que aprender a olhar para cima, porque tem gente lá em cima agora. Eu olhei para a igreja e falei assim, nossa, a igreja cabe mais gente aqui. Mas lá em cima tem mais umas pessoas. Tem 200 cadeiras lá em cima. Não tem 200 pessoas, mas... Obrigado, Deus, pela vida da Denise. Obrigado por esse testemunho. Obrigado pelo crescimento. O Senhor sabe como ela está aqui em cima. Ela está aqui na Tua força, que acordou hoje tão cansada, Senhor, mas o Senhor a revestiu de forças para estar aqui. Nós ouvimos do Senhor através da vida dela. O Senhor a abençoe com muita alegria, com muita força, com muita graça, muito alívio do Senhor. Oramos pela vida de toda a sua família, de suas filhas e genros e netas, e declaramos o melhor do Senhor na vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem está disposto a sair fora de si e dar uma olhadinha em si mesmo, né? Quem é líder aqui, chega para os seus liderados e fala assim, pergunta para ele assim, o que vocês pensam de mim? Eu falei isso para um líder. Ele falou assim, eu não vou fazer isso não. Por que ele falou isso? Mas é muito bom ouvir das pessoas, mas pessoas confiáveis. Porque se eu falar isso para uma pessoa que te odeia, ela vai arrebentar com a sua vida. Gente que te ama, o que você pensa de mim? Chega para Jesus e fala assim, Jesus, o que o Senhor pensa de mim? Ele vai falar com você. Você quebrou o fêmur faz quanto tempo? Quantos meses? Dezembro. E ninguém tirou o prazer dela de comprar blusa. Saiu meio aqui mancando para lá e para cá, e eu falei, meu Deus, se essa mulher tropeça nessas calçadas aqui. E foi ela e a Jardine. E foi lá. E voltou com um monte de sacola. Aí eu falei assim, sacola para que é? Isso aqui é para mim. E aquela maior? Isso aqui é para dar de presente. Que aprendeu a olhar para os outros. Irmãos, ela é toda zoada. Quem conhece a Denise sabe, ela não é normal. Alguma coisa aconteceu lá na gestação que fez um... Eu sou irmão dela há 60 e tantos anos. Mas se é uma coisa que ela sabe fazer, ela sabe dar coisas para as pessoas. Ela atende de graça. Ela é pedir, ela dá um jeito. Às vezes cansada, exausta, ela vai lá e atende uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está desenganada, que precisa de não acredita mais, que tem solução. E Deus a usa para tirar pessoas lá do fundo do poço. Eu já presenciei pessoas que estavam num quarto escuro, não tinha ânimo para nada, a vida separada, com doente, e daqui a pouco vê essa pessoa com uma roupa colorida, bonita. Eu falei, uau, o que aconteceu com essa pessoa? Deus usou a vida dela para alavancar alguém lá do calabouço. É isso que dá vida, é ver isso, é ver isso. Então, Deus te deu isso também. Não é só para ela. Deus deu essa bênção para nós. A nossa função nesse mundo é reconciliar as pessoas com Deus. Mas elas precisam se conhecer. Por isso que o livro chama-se Conhecer e Transformar. Só é transformado quem se conhece. Eu tenho que saber quem eu sou, as minhas deficiências. Eu aprendi a ver os meus problemas. Eu nunca me justifico. Conversa com a minha esposa. Qual foi a última vez que eu me justifiquei de um erro? Dificilmente. Estou dizendo que nunca, né?
mas dificilmente eu faço isso. Se ela fala algo para mim, é porque é verdade. E é exatamente aquilo que ela falou. E se há uma transformação na minha vida, é pelo Espírito Santo, mas é porque eu aprendi a ouvir verdade sobre mim mesmo. Não se defenda quando uma pessoa que te ama, que está ao seu lado, fala uma verdade para você. Você está agindo assim, você está sendo dessa forma. Deixa eu falar uma coisa aqui, queridos. Não tenta impressionar as pessoas, porque tem gente que racha o pau em casa e chega na igreja de mãozinha dada, sorrindo para os irmãos. Mentira. Você não precisa chegar aqui xingando a mulher, ou o marido. Mas assuma que a coisa não está bem. Eu preciso de ajuda. Nós não vamos conseguir sair de onde nós estamos se nós não pedirmos ajuda. Tem coisas que entre nós e Deus resolve, mas tem coisas mais profundas que eu preciso que alguém pegue na minha mão, que é Jesus pegando na minha mão e me tire de lá. Amém? Não? Eu sou uma das pessoas mais improváveis. Vocês estão olhando para a pessoa mais improvável. Ela me conhece desde sempre. A Jardine me conheceu quando eu era menos esquisito, né? A mãe dela falava que eu era doente, e era mesmo. Mas o Senhor foi transformando e eu se tornei menos esquisito, porque ainda sou. Tem gente que fala: ei, pastor, você é estranho. É estranho, mas é menos, né? Você pode me cutucar, você pode falar o que for, eu não vou reagir com você. Não porque eu sou fleumático, não, porque o Espírito Santo me ajuda a segurar a onda, a segurar a boca. Porque depois que você fala, para você recolher aquilo é muito difícil. Quando o marido xinga uma mulher, fala: você é uma idiota, isso vai ficar na mente dela. E o Satanás vai se apropriar dessa palavra e vai fortalecer isso na vida dela. Porém, se você já ouviu isso, o Espírito Santo está aqui para te curar. Que prevaleça aquilo que Deus fala para você: você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas nós temos que encarar aquilo que nós somos e dizer diante de Deus: Senhor, eu sou assim, me ajude a mudar. Eu preciso de ajuda. Feche seus olhos agora. Declaramos nessa manhã, meu Pai, o poder do Senhor vindo sobre cada um de nós. Ajuda-nos a aprender a viver com mais leveza. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a viver de bem, Pai. A não potencializar aquilo que é pequeno. A não ficar parado em situações miúdas. Ajuda-nos, Pai, a contar contigo. A orar, a aprender a orar. Porque tem coisas que nós não temos controle. Não temos controle, Senhor. Obrigado pelos médicos, medicamentos, hospitais, tratamentos. Mas, Senhor, não é isso que define. É o Senhor que define a nossa vida. No primeiro diagnóstico dela, ela tinha 6 meses de vida, porque o câncer estava no fígado. Hoje não tem câncer no fígado. Ninguém entende a razão disso. Nós sabemos o que é. Nós sabemos a razão. Já não era para estar conosco aqui há 10 anos atrás. Mas o Senhor a manteve, porque ela disse: eu tenho que fazer algo ainda. E esse algo é pelas pessoas, não é por mim. Meu Deus, ajuda-nos a não ficarmos orbitando em torno de nós mesmos. Eu sou o centro. É tudo por mim, é tudo para mim, é tudo por minha causa. Eu sou a vítima. Eu sou a pessoa mais azarada desse mundo. Não é assim que funciona. O Senhor tira os olhos de você mesmo, tira os olhos e olha ao seu redor. Olhe para o alto e veja o que está acontecendo ao seu redor. Hoje pela manhã nós acordamos e a primeira coisa que nós fizemos na nossa oração é: Deus, obrigado por essa cama tão gostosa que o Senhor me deu. Obrigado porque estava frio lá fora, mas eu tinha uma coberta. Obrigado porque nós podemos tomar um café e comer aqui um queijo nessa mesa. Obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado porque se nós partimos hoje daqui, nós sabemos para onde nós vamos, nós temos esperança. Obrigado porque, por maior que sejam os nossos problemas, nós temos aquele que soluciona qualquer problema. Derrama agora o teu coração diante do Senhor.
Abra o coração ao Espírito Santo. Ele está aqui agora, em nome de Jesus.